Gravação iniciada. Prezados, 2 de junho, retornamos agora na parte da tarde, continuidade à sessão de julgamento iniciada na parte da manhã, agora com o processo número 14 da pauta, com a conselheira Edeli, processo PB Empreendimentos e Participações Limitadas. Por favor, relatora, pode começar. Acho que ela está no mudo, né? Está no mudo, tem que avisar. Vamos lá. Já está na pasta. Nós julgamos esses casos de anistia e eu não anotei quando foi. Deixa eu ver. Na sessão de agosto de 2019, eu pedi a distribuição desses processos em conexão e esse escapou do grupo. Então, eu vou trazer de novo, né? Vou ter que repassar na íntegra o litígio, né? Ele é muito específico, né? Muito peculiar, né? E vocês vão ver aqui no voto que tem partes que estão taxadas, que são o que estava no litígio anterior, mas não está presente nesse, e alguns acréscimos em vermelho, que são circunstâncias novas. Então, recurso especial da Procuradoria contra acórdão ainda do terceiro conselho, né? A anistia, ela passou a ser uma das matérias residuais que estão na competência da primeira sessão, por isso que os processos vieram para cá. Foi dado provimento ao recurso voluntário. Qual que é a pretensão do contribuinte, em linha geral? Ele fez depósitos judiciais de fim social e, quando veio a anistia, a pretensão dele era parcelar esses débitos sem multa e juros, né, com os benefícios da anistia, e levantar os depósitos judiciais. Era essa a pretensão dele. Só que, quando vem a anistia, ele já tem a decisão judicial transitada em julgado. Tá? Então, ele não poderia mais desistir do processo judicial para entrar no parcelamento. Para além disso, a gente vai ver, eu faço uma menção lá no final, essa pretensão de levantar os depósitos judiciais com correção monetária e parcelar com benefícios é algo que o STJ já decidiu que não é possível. Mas, então, acaba sendo um tanto quanto inútil decidir esses processos, porque a pretensão dele, ainda que se admita que ele entre na anistia, ele não vai conseguir o levantamento dos depósitos judiciais. Mas a questão é que o litígio da posse a gente tem que decidir. Né? Então, ele teve o indeferimento que nós discutimos, do requerimento que ele apresentou para usufruir da anistia da medida provisória 38 de 2002, né, relativamente aos débitos mencionados, e aí fiz um acréscimo do valor desses débitos para demonstrar que está abaixo de R$1 milhão. Segundo a decisão, a requerente não fazia jus ao benefício, a semelhança do que antes constatado, quando a contribuinte requereu os benefícios com base na Lei 9779, com a redação da MP 1858/99. Porque o citado processo judicial não estava em curso em 30 de junho de 99, dado o trânsito em julgado em 7 de junho de 99. A autora da ajuda de primeira instância indeferiu a manifestação de conformidade, o colegiado a qual, por sua vez, afastou o óbice apontado no indeferimento, dando provimento ao recurso para que a repartição de origem verifique, mediante documentação a ser apresentada pela interessada após a intimação, o preenchimento dos demais requisitos da MP 38/2002, e se o montante depositado e pago é suficiente para quitar o crédito tributário, calculado conforme as regras da anistia. Aqui não tem, havia toda uma discussão no outro processo, porque houve embargos ao acórdão, e aí se discutia que a decisão integrada pelos embargos era por unanimidade, não era mais por maioria, então não caberia o recurso da Procuradoria por contrariedade à lei.
Nesse caso aqui, a gente já não tem não houve os embargos, não há essa discussão. Os autos do processo foram recebidos na Procuradoria. Ela aponta a contrariedade à evidência de provas em decisão proferida por maioria, dado ser impossível atender ao requisito de desistência em face de processo judicial já transitado e julgado. O recurso especial foi admitido, transcrevo a admissibilidade. A contribuinte apresentou contrarrazões na qual requer o não conhecimento do recurso da Procuradoria, porque a Procuradoria estrutura o recurso a partir da premissa equivocada e também pretende a reanálise de prova, bem como confronta os fundamentos da recorrente, afirmando seu direito aos benefícios da anistia. O recurso especial foi inicialmente submetido à terceira turma da Câmara Superior, que declinou competência. Esse é o relatório. Posso ver o voto, presidente? Eu ouvi você falar pode, tá? Pode. O recurso especial interposto à Procuradoria foi admitido nos termos do despacho, considerando a sua tempestividade e o fundamento em contrariedade à evidência de provas, na medida em que a decisão recorrida foi prolatada por maioria de votos. O acordo em referência foi proferido na vigência do RICART 2007, por maioria de votos, mas a contribuinte defende o não conhecimento do recurso, e aí passa à frente toda aquela questão da maioria, e vou lá para baixo. Aqui ela questiona o conhecimento, porque, diversamente do que constou no exame de admissibilidade, a matéria em discussão não seria saber qual é o termo inicial para a contagem do prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição do fim social, mas sim saber se a interessada faz jus à anistia concedida pelo artigo 11 da MP 38. De fato, há um erro material no exame de admissibilidade, não no recurso especial, em razão dessa referência ao prazo para pleitear a restituição de fim social. Mas no que importa aos requisitos para segmento de recurso especial, a presidência de Câmara validamente aferiu sua tempestividade, bem como paga a decisão ter sido dada por maioria de votos. O recurso especial, por sua vez, se debruçou sobre os requisitos da anistia, examinados no acórdão recorrido, reportando-se ao artigo 11 da MP 38 de 2002, e a inexistência de prova nos autos de que o sujeito passivo possuía ação judicial em curso na forma exigida pela legislação. A conclusão da Procuradoria é clara nesse sentido, transcrevo, e, no mais, quanto às objeções da contribuinte ao reexame de provas, cabe apenas esclarecer que os fatos estão postos e o recurso especial do PFN somente pretende que se avalie se, neste contexto fático, a legislação questionável deve ser interpretada na forma como exposto no acórdão recorrido. Por tais razões, conheço do recurso especial. Quem diverge do conhecimento? Não? Todo mundo concorda ou querem votar o conhecimento antes? Conselheiro André? Conselheira Lívia? Então, vamos Edeli, continuar. Melhor votar tudo junto, né? Esse é um recurso de contrariedade, né? Dificilmente tem alguma vamos em frente. Válida conhecimento. Isso, vamos em frente. Então, vamos lá. A matéria posta em debate tem por referência o disposto na MP 38, que está aí transcrita. Em 2 de nove de 2002, a contribuinte apresentou requerimento referenciando o processo judicial 2869, proposto em Curitiba, declarando que vem pelo presente pleitear os benefícios para tanto anexa cópia dos DARFs pagos e protocolo de registro de petição correspondente à ação judicial. Não tem DARF nem protocolo, né? Os DARFs, na verdade, são depósitos. Em anexo ao requerimento, declarou ter requerido a desistência das ações judiciais, bem como que renuncia a qualquer alegação de direitos sobre as quais se fundam referidos processos. Juntou a segunda via das petições de desistência das ações devidamente protocolizadas, essas são as palavras dela, comprometendo-se a entregar cópia das decisões homologatórias. Só que a petição de desistência protocolada em 31 de julho de 2002, ela foi apresentada nos autos do agravo de instrumento junto ao TRF da primeira. Em 29 da TRF da quarta. Em 29 de agosto de 2002, a contribuinte apresentou nova petição naqueles autos, esclarecendo que o pagamento dos tributos ocorrerá por meio de conversão em rendas dos depósitos judiciais com posterior levantamento da parcela excedente. O agravo de instrumento tem origem, sim, no processo 2869. Em 24 de 10 de 2002, a contribuinte apresentou nova petição nesses autos, informando que o pedido de desistência do agravo em trâmite no TRF, única pendência que ainda existia na ação, foi homologado. E aí consta a transcrição, homologa o pedido de desistência. Tem a certidão de trânsito em julgado, só que
as folhas 84 e 85, consta da certidão de trânsito em julgado, em 7 de junho de 99, da decisão do STF no litígio de fim social, no processo de base. A autoridade fiscal juntou o despacho proferido em um processo administrativo mais antigo, de 89, indeferindo requerimento semelhante ao que inicia esses autos, apresentado pela contribuinte em face de benefício antes concedido pela Lei 9779, com a redação da MP 1858. Naquela ocasião, já se observara que o trânsito em julgado do processo em referência ocorreu em 7 de junho de 99, antes, portanto, da publicação da MP 1858. Na sequência, a autoridade fundamentou o indeferimento, conforme consta aí dos autos. Ela vai dizer que não tem processo em curso, né, e que, na verdade, aí sou eu que vou fazer o acréscimo. Em manifestação de inconformidade, o contribuinte argumentou que, com questionamento acerca do indeferimento veiculado no processo de 89, mediante apresentação de agravo de instrumento vinculado à ação judicial, passou a existir processo em curso, inclusive reportando-se a excerto das decisões judiciais proferidas em razão do referido recurso em reforçação e entendimento. De outro lado, questionou os atos administrativos nos quais a autoridade fiscal se fundamentou equivocadamente, cogitarem na necessidade de processo judicial em curso, requisito ausente na legislação que originalmente concedeu a possibilidade de anistia em debate expressa apenas no artigo 1º da IN 2699. Citou decisões judiciais nesse sentido e em aditamento à manifestação de conformidade com o julgamento do STJ. A autoridade julgadora não acolheu os argumentos, afirmou impossível a desistência frente ao trânsito julgado a decisão que a declarou devedora da contribuição ao fim social e observou que o agravo do instrumento pendente de decisão não evidenciava a ação judicial de questionamento de exigência de tributo, sendo decorrente de mera petição para que o judiciário se manifestasse justamente sobre a possibilidade de utilização de benefício fiscal que aqui novamente pretende reavivar. Em recurso voluntário, a contribuinte reiterou as alegações, destacou o entendimento a seu favor, e os fundamentos para dar provimento são esses aí colocados. Faz-se o histórico, a MP 38 perdeu sua eficácia, contudo, ela tem eficácia temporária. O histórico legislativo da anistia promovido pela União é que inicialmente essa abarcava apenas tributos com fundamento em constitucionalidade, que houvesse sido declarado inconstitucional pelo Supremo. Posteriormente, tal anistia foi estendida a todos os tributos. Agora, após a MP 38, estendeu os efeitos até abril de 2002, relativamente às ações judiciais. O trânsito em julgado demanda em nada influenciou o tema, haja vista que a pretensão do legislador foi limitar a fruição com base apenas na data de distribuição. Ademais, se assim não fosse, estaria violado o princípio da igualdade. Assim, entendo que essa razão é interessada, pois, ao meu ver, de fato de direito, a exemplo do que foi defendido no recurso voluntário, o inciso o artigo da 9779, com a redação do 2158, é claro determinar que o contribuinte poderá efetuar o pagamento do tributo sem o acréscimo, multa e juros, não havendo qualquer menção à necessidade de processos judiciais em curso. Então, esse é o fundamento que se interpreta o pedido de anistia com base na 9779, sendo que, na verdade, esse pedido de anistia que está em litígio aqui, ele foi feito na vigência da MP 38 de 2002. Então, veja, o contribuinte não recorreu daquela decisão anterior onde lhe foi indeferido o benefício da anistia pela 9779. Quando veio a MP 38, ele até apresentou um agravo de instrumento lá contra essa decisão administrativa, lá nos autos do processo de fim social. Mas, quando veio a MP 38, ele inaugura um novo pedido de anistia, e aí a resposta a ele é: você não tem trânsito em julgado. Então, eu transcrevo novamente a MP 38 e destaco aqui o parágrafo 2º da MP 38, que é claro quanto à necessidade de desistência de ações judiciais. Esse requisito, para mim, ele é expresso. Na 9779 até poderia ter alguma dúvida, sim, quanto à forma como ela foi colocada. Inclusive, tem uma nota da PFN, que eu vou transcrever mais à frente, que corrobora esse entendimento de que não era necessariamente processo em curso. Então, ele traz, aí eu transcrevo a MP 1858, que alterou a 9779. Nessa evolução, aí
passo mais à frente. Nota-se nessa evolução que a MP38 inovou em relação às anteriores ao trazer no parágrafo segundo do artigo 11 o requisito da desistência ajuizados até a data limite para pedido de anistia. A portaria conjunta da Receita 900/2002, ao contrário do que alega contribuinte em contra-razões, veicula esta mesma exigência. Ações ajuizadas até a data e comprovação de desistência das ações relativas. Sob essa ótica, não é possível transpor para o presente caso o entendimento consolidado do STJ, no RESP 665928, alegado pela contribuinte. Referida decisão teve em conta a redação da MP 1858, reportando-se a nota da PFN 513, que vem concluir que não era necessário, não restringe a outorga do benefício aos contribuintes cujas ações estejam em curso. Então, temos decisão do STJ, mas em face da MP 1858. A redação da MP 38 é a outra. A primeira turma do STJ reconheceu que a legislação sob análise permitia a fruição do benefício independentemente do trânsito julgado, mas reformou a decisão anterior que reconhecer os benefícios da anistia no âmbito judicial. Então, tem uma discussão lá no STJ também que eles podem interpretar o que diz o dispositivo, mas o reconhecimento da anistia é dado pela autoridade administrativa. Então, é isso que eu transcrevo na outra referência. Relevante registrar que, em sede de recursos repetitivos, a STJ afirmou entendimento vinculante acerca de aspectos correlatos ou tratados nesses autos, mas no âmbito de parcelamentos especiais da 11941, e é nesse ponto que prejudica o contribuinte, que possivelmente analisando uma negativa de levantamento dos depósitos judiciais como ele pretende, o STJ vai reiterar, possivelmente também em face da MP 38, como já fez em face da Lei 11941, que não é possível o levantamento dos depósitos. Contudo, a STJ, nessa ocasião, deixou de apreciar a impossibilidade de concessão de benefício em face à ação judicial já transitada julgado porque não questionado pela Procuradoria, o fundamento constitucional também adotado em decisão recorrida, aí tem um voto do ministro Mauro Campbell que eu transcrevo. A Fazenda Nacional não teve sucesso em levar a discussão ao Supremo, verificando os trânsitos julgados. Acrescente-se ainda que a desistência exigida pela 11941 se referia à ação judicial proposta para restabelecimento de opção ou reinclusão em outros parcelamentos, como condição para opção pelos parcelamentos por ela instituídos. Então, eu faço toda essa incursão aqui pelas decisões da STJ para dizer que não tem decisão que nos vincule, né? A gente vai decidir de acordo com as nossas convicções aqui de como a legislação deve ser interpretada. Então, afirma aqui a necessidade de reforma do acordo recorrido, vez que impropriamente pautado em referências à nota PFN 513/99. Transcreva essa nota, que ela vai interpretar a MP 1858. Válido ainda interpretar que as vantagens oferecidas pelo legislador eram dirigidas a sujeitos passivos que ainda tinham expectativa de obter decisão judicial favorável ao seu pleito, estimulando-os à desistência em prol das necessidades de caixa do Estado. A situação em nada se equipara àqueles que, cientes do resultado final da ação judicial proposta, arcaram com as eventuais consequências de postergar a quitação dos valores declarados devidos pelo Poder Judiciário, sendo impróprio cogitar de prejuízo à igualdade ou isonomia. Como antes demonstrado, as disposições legais anteriores à medida provisória 38 não exigiram prova de desistência, bem como de renúncia. Presentes tais exigências no ato legal ao qual se vincula o requerimento sob análise, válidos são os fundamentos da autoridade julgadora de primeira instância para indeferir a manifestação de inconformidade. A interpretação da lei registra que a segunda turma do STJ, em duas ocasiões, reconheceu indiretamente que a desistência de ações judiciais é um requisito para a concessão de anistia prevista no artigo 11 do artigo 38, da MP 38. E aí transcrevo outras duas. Voto do ministro Mauro Campbell, e depois mais uma emenda de RESP, que vai admitir, né, que estando esse requisito na lei, ele é válido. Então, é o que me parece deve ser aplicado aqui. Assim, firma-se aqui o entendimento de que não são beneficiados pelo artigo 11 da MP 38 os créditos tributários objeto de ação judicial já transitada em julgado antes da edição do referido diploma legal.
Quanto ao fato da contribuinte ter pleiteado a anistia na forma das leis anteriores, vê-se que o indeferimento de seu pedido não foi objeto de discussão administrativa, mas sim submetido ao Poder Judiciário. Como relatado, ao submeter aquele indeferimento ao crivo judicial, nos autos do processo 2869, a contribuinte obteve em resposta que o aproveitamento está a critério da autoridade administrativa, não se subordinando à esfera jurisdicional. O pedido deverá ser dirigido à Receita, que poderá deferi-lo apesar do trânsito em julgado da sentença. Então, ele declinou competência para a autoridade administrativa. O despacho judicial assim observou a orientação que veio prevalecer no âmbito do STJ, não vislumbrando o óbice na legislação anterior à concessão do benefício, apesar do trânsito julgado em referência, mas indeferido o pedido no âmbito judicial em razão deste mesmo trânsito. Quer dizer, litígio encerrado lá, você tem que requerer isso administrativamente e não pedir aqui nos autos do processo onde já aconteceu o trânsito em julgado. Ocorre que nestes autos não se discute a reiteração do pedido com base na 9779, mas sim um novo pedido com fundamento na MP38, e ainda tendo por referência a desistência nos autos do agravo de instrumento apresentado contra o despacho judicial antes referido, o que também desconstitui para qualquer fim o provimento judicial nele expresso. Então, a desistência seria naqueles autos do agravo que depois ele veio. Ele poderia talvez se valer daquela decisão judicial lá no processo de agravo, mas ele resolveu desistir daquele processo para entrar com um pedido da MP38. Então, essa é a celeuma processual que a gente tem. Nesse contexto, ainda que se admitisse a existência de um pedido subsidiário na forma da 9779, na minha opinião, seria a aplicação da súmula 1. Ele levou a questão para o judiciário, a gente não poderia apreciar aqui. Isso porque, ao submeter o indeferimento de seu pedido a 9779 ao Poder Judiciário, ele abdicou de questionar administrativamente a sua validade, sendo certo que, nos termos do enunciado acima transcrito, a renúncia se caracteriza com a propositura do questionamento judicial em qualquer modalidade, sendo irrelevante se a ela se seguiu desistência e, ao final, o sujeito passivo não alcançou o pronunciamento judicial acerca da questão posta. Então, por essas razões, entendo que o pedido de anistia com base na MP38, ela exige como requisito a desistência de ação judicial, não é possível a desistência de ação judicial já transitada em julgado, e não se trata aqui de renovação do pedido da Lei 9779, porque, ao final das contas, ele levou essa questão para o judiciário e não poderia trazê-la administrativamente, né, ainda que por argumento subsidiário aqui nesse recurso. E são por essas razões que eu dou provimento ao recurso especial da PFN e restabeleço o indeferimento ao requerimento que principie esses autos. Caso queiram, deixei aqui a declaração de voto vencido da Cristiane, está aí no final. Naquela ocasião, o julgamento foi por maioria. Vejamos aqui. Quem estava? André, Cristiane, Demetrios, Viviane, Amélia, Lívia e Adriana. Divergiram Cristiane e Amélia. Demetrios e Lívia me acompanharam. É esse o voto, presidente. Ok. Conselheiro André. Nós todos, senhor relator, o presidente é o 9101-004-340. Tá. 340 é um deles, se eu não me engano, são 7 ou 8 processos na sequência. Tá. Eu achei o 342 aqui, mas isso é tudo. Acompanha uma relatora. 4342, né? Conselheira Lívia, como o voto? Permaneço acompanhando a relatora. Conselheira Amélia? Eu vou também manter o posicionamento e abrir a divergência no sentido de que era aquela questão de ajuizada até a data, né? E vou fazer a declaração de voto também no mesmo sentido aí do que a ex-conselheira Cristiane já havia também se posicionado. Ok. Doutora Viviane, como vota? Eu acompanho a relatora, da mesma forma que a vez anterior, acompanho a relatora.
Conselheiro Toselli. Presidente, eu acompanho a divergência. Doutor Caio, tem voto? Eu vou acompanhar igualmente a divergência nos termos da declaração de voto da doutora Cristiane, que muito bem ilustrou a outra posição sobre o assunto. Ok, eu vou acompanhar a relatora, então ficamos com maioria, né, dar provimento ao recurso da PGFN, por maioria vencidos Amélia, Toselli e Caio, e a Amélia vai fazer declaração de voto, não é isso? Alguém mais vai fazer declaração de voto? Não, né? Conhecimento unânime, né? Conhecimento unânime, né, gente? Então tá. Então, é isso, ok? Podemos passar para o próximo. É o número 15. Corumbau, é meu. Está na pasta já. De novo, esses PECs me perseguindo. É o recurso da Fazenda, tá? Interposto em face da decisão da segunda turma da primeira Câmara, 1102-00782, na sessão de 8 de agosto de 2012, que deu provimento, por unanimidade de votos, ao recurso voluntário do contribuinte. É um PERC, também do ano calendário 2000, com exercício de 2001. Nos termos do despacho de folha 129, apurou-se nos termos da legislação que o contribuinte possui pendências impeditivas à liberação do incentivo. Na sequência, o contribuinte foi intimado a fim de regularizar as pendências em 6/6/2006. Feita a nova análise da regularidade, foi constatado que remanesciam pendências impeditivas para a liberação do incentivo, que levou a delegacia de origem a deferir o pleito, com base na exigência da comprovação pelo interessado da quitação dos tributos federais, lá no artigo 60, 90, 95, vou acertar isso aqui, que está errado, é 69. Com a ciência do indeferimento, o contribuinte apresentou manifestação de conformidade, no qual alegou que, para justificar o indeferimento do PERC, o auditor fiscal que efetuou a verificação da regularidade da recorrente constatou a exigência de pendências da liberação do incentivo, argumenta ainda que a concessão do reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal está condicionada à comprovação pelo contribuinte da quitação de tributos e contribuições federais, que tal assertiva encontra-se equivocada, que enfatiza que a suspensão da exigibilidade em virtude de medida judicial e depósito, recurso está previsto no 151 do CTN, que deveria ser observado pela Receita Federal antes de proceder à inscrição em dívida ativa. É certo que supõe irregularidade do sistema Profis, que as inscrições de dívida ativa não podem constituir motivo de indeferimento do PEC, pois, conforme comprovado através do exposto acima da documentação apresentada, a recorrente está em situação fiscal regular, o que só não apresentou a certidão negativa em virtude de erro da própria Receita, que mantém restrição do sistema Profis, que inscreveu indevidamente em dívida ativa com a exigibilidade suspensa e até o momento não regularizou. A Delegacia de Julgamento de São Paulo, em 28 de julho de 2009, indeferiu a manifestação de conformidade do contribuinte com base na premissa de que a existência de inscrições em cobrança no sistema eletrônico de informações de apoio à emissão de certidão impede reconhecimento da regularidade fiscal. Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário e argumento central é a regularidade fiscal do contribuinte há de ser verificada na época de sua opção pela destinação de parte do imposto de renda devido ao FINAM, por a perspectiva recíproca de recebimento de certificados de investimento neste fundo, ou se admite somente a título de argumentação à época da apresentação do PERC. Defende o contribuinte que a administração tributária não poderia eleger um momento qualquer para verificar a sua regularidade, por ofensa aos princípios da legalidade, motivação, razoabilidade e da proporcionalidade. Em 8 de agosto de 2012, a segunda turma da primeira Câmara, por meio do acordo 102.00782, decidiu por unanimidade de votos dar provimento ao recurso voluntário sob o fundamento de que a Fazenda Nacional, ao indeferir o pleito, não demonstrou que a situação fiscal do contribuinte era irregular no momento da opção pelo beneficiário. Aí a emenda, para obtenção de benefício fiscal, o artigo 60 da 9.069 de 95, prevê a demonstração da regularidade no cumprimento de obrigações tributárias em fase da Fazenda Nacional. Segundo o entendimento simulado pela Corte Administrativa, para fins de deferimento do PERC, a exigência da comprovação de regularidade fiscal deve-se ater ao período a que se referir a declaração de rendimentos da pessoa jurídica, na qual se deu opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da quitação em qualquer momento do processo, nos termos 70 das 372. Com a ciência da decisão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial. Aí a Fazenda diz, conforme relatado, o colegiado da qual entendeu que cabe ao fisco de comprovar que no dia da opção pelo benefício fiscal, que corresponde à data da entrega do DPJ, o
contribuinte estava com a situação fiscal irregular, não tendo a fiscalização providenciado tal prova, defere-se o pedido de PERC. Diversamente, decidiu a primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, o CARF, nos termos do acordo paradigma 9101000458, a qual afirmou o posicionamento de que é do contribuinte o ônus de comprovação da quitação de tributos e contribuições federais, revelando-se inviável o deferimento do PER, caso o contribuinte deixe de juntar aos autos prova da sua regularidade. No mesmo sentido, decidiu a 7ª Câmara do primeiro Conselho de Contribuinte, na qual asseverou que cabe ao contribuinte demonstrar a sua regularidade fiscal para que possa usufruir de qualquer incentivo ou benefício relativo a tributos ou contribuições administrados pela Receita. Não é dever do fisco provar a irregularidade do contribuinte para que seja afastado o benefício fiscal. Pelo contrário, cabe ao contribuinte, enquanto interessado, comprovar sua regularidade, para somente assim fazer juízo ao incentivo. Sendo assim, deferir o pedido formulado porque a fiscalização não demonstrou que o contribuinte apresentava pendências fiscais à época da manifestação da opção em DPJ, consiste em devida inversão do ônus da prova. O artigo 60 da 9.069 de 95 dispõe acerca do benefício em exame e estabelece como condição essencial para o seu gozo a comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica, da quitação de tributos e contribuições federais. Ora, se não há prova da regularidade fiscal, prova essa que caberia ao contribuinte apresentar, torna-se impossível acolher o seu pleito. Sendo assim, uma vez não demonstrada pelo contribuinte a quitação dos tributos e contribuições federais quando da sua opção pelo incentivo fiscal e diante da ausência de elementos outros de prova que certifiquem sua regularidade, torna-se inviável o acolhimento da pretensão deduzida, sobretudo porque nessas circunstâncias não é dever do fisco provar eventual pendência fiscal. O recurso fazendário foi objeto de despacho de admissibilidade, devidamente intimado, o contribuinte não apresentou contra-razões. Vou para o voto. Conhecimento, minha chapinha, aqui já 67, no caso dos dados, o despacho de admissibilidade deu seguimento ao recurso especial fazendário por entender que restou comprovada a divergência interpretativa suscitada. Como visto, a a Fazenda Nacional em seu especial, que o acórdão recorrido teria entendido, seria dever do fisco comprovar que o contribuinte estava irregular no momento da opção pelo benefício. Com o intuito de demonstrar a divergência, a interessada indicou paradigmas 9101-00458 e 107-09288, que, em sua visão, evidenciariam que o ônus da comprovação recai sobre o contribuinte. Ocorre que a leitura do voto condutor do acórdão recorrido não confirma a tese suscitada pela Fazenda. Vale dizer, o âmago da decisão recorrida não está no ponto de a quem caberia o ônus da prova para a fruição do benefício, mas sim no momento desta comprovação, época da apresentação da DPJ pelo contribuinte, ou seja, entendeu-se que no recorrido, o momento seria aquele que o contribuinte optou por destinar a parcela do imposto de renda ao FINAM. Com efeito, o voto do relator, acompanhado por unanimidade pelo colegiado, é suficientemente sucinto para que seja integralmente reproduzido a seguir, o que permitirá concluir não haver divergência interpretativa entre a decisão questionada e os paradigmas. Se a controvérsia em estabelecer a interpretação que deve ser dada ao artigo 60 da 9.069 de 95, especialmente no que se refere ao momento da regularidade fiscal a ser comprovada pelo contribuinte. Citada legislação não faz expressa menção se o referido momento seria o fato gerador, o da data da opção, o do indeferimento pelo fisco ou ainda momento do julgamento definitivo do PERC. Citada controvérsia encontra-se superada pela súmula 37. Aí tem lá, já citada várias vezes ao longo desse, e aqui já trago de novo, né? Para fins de deferimento do pedido de PERC, a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve-se ater ao período a que se referir a declaração de rendimentos da pessoa jurídica, na qual se deu opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da quitação em qualquer momento do processo administrativo nos termos do 70.235. Diante da edição da referida súmula, impõe-se o afastamento das questões, das razões do acórdão recorrido para justificar o indeferimento do direito de fruição do incentivo fiscal pelo contribuinte, porquanto todas elas reportam-se à situação fiscal da contribuinte em 2006 e em 2008, e não na data da entrega da DIPJ relativa ao ano calendário de 2000, momento em que a contribuinte optou por destinar parcela do imposto de renda ao Fundo de Investimento FINAM. Nesse sentido, ausente demonstração pela Fazenda Nacional de que a situação fiscal da contribuinte era irregular no momento da opção pelo benefício fiscal, oriento meu voto no sentido de conhecer do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento. Em primeiro lugar, verifica-se que a matéria sob júdice sequer tratou de quem seria a responsabilidade de comprovar a regularidade fiscal,
mas apenas analisou qual seria o momento em que a empresa deveria estar regular para obter o benefício fiscal. Isso pode ser constatado pelo primeiro parágrafo acima transcrito na parte destacada. Resta evidente, portanto, que o racional adotado pelo colegiado ACOR foi no sentido de que a comprovação da regularidade fiscal, repita-se, deve restringir-se ao momento da data da entrega da DIPJ relativa ao ano de 2000, quando o contribuinte fez a opção pelo investimento no FINAM. E esse entendimento está alinhado ao teor da súmula 37, expressamente utilizada como fundamento para a decisão. Ainda que a súmula 37 tivesse sido revisada em 2018, seu teor permanece exatamente o mesmo em relação à hipótese dos autos, ou seja, remanesce a necessidade de comprovação da regularidade fiscal relativas aos débitos existentes até a data da entrega da DIPJ. Aí. Até a data da entrega da declaração destaquei, na qual se deu a opção pelo incentivo. A partir dessas premissas jurídicas, o acordo recorrido informa que deu provimento ao recurso voluntário, porque tanto a fiscalização quanto a decisão da DRJ justificaram o indeferimento do pleito, reportando-se a situação fiscal do contribuinte em 2006 e 2008, como expressamente mencionado pelo voto condutor. Constata-se, assim, que em nenhum momento a razão de decidir do colegiado teve como fundamento a inversão do ônus da prova, no sentido de que caberia ao fisco a obrigação de comprovar a regularidade do contribuinte. O que se decidiu é que o fisco não poderia indeferir pleito relativo ao ano de 2000, entrega da declaração em 2001, com base na situação fiscal posterior relativa a 2006 e 2008, nos exatos termos do que vaticina já a súmula 37. E nada disso diverge dos dois paradigmas indicados, que são os acordos 91010458 e o 10709-288. Pelo contrário, a própria ementa do acordo 9101-00458, proferido por esta Câmara Superior, confirma que os fatos geradores carecem de comprovação quanto à regularidade fiscal, são aqueles ocorridos até a data da apresentação da DIPJ. Os fatos geradores, em relação aos quais deve ser comprovada a regularidade fiscal pelo sujeito passivo com vistas ao gozo do benefício fiscal, são aqueles ocorridos até a data da apresentação da DIPJ, na qual foi manifestada a opção pela aplicação nos fundos de investimento correspondentes, sendo o contribuinte o ônus da comprovação da regularidade. Verifica-se, pois, que o recorrido e o primeiro paradigma indicado convergem, inclusive, e são compatíveis com a redação da súmula 37, de sorte que não existe espaço para o conhecimento do recurso aviado com base nesse cotejo. Em relação ao segundo paradigma indicado, a questão ainda é mais simples, pois naquela ocasião não se discutiu o momento relativo à necessidade de comprovação, mas apenas o fato de que o ônus da prova cabe ao contribuinte, matéria que, como demonstrado, sequer foi apreciada pelo recorrido, como se depende da ementa. A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fica condicionada à comprovação de quitação de tributos e contribuições federais. A comprovação da regularidade fiscal do beneficiário se faz mediante a apresentação de certidões emitidas pelos órgãos da arrecadação, nos termos que prescrevem os artigos 205 e 206 do CTN, omissão do contribuinte de apresentar certidões exigíveis. Este segundo paradigma, portanto, não guarda semelhança com o acordo recorrido, razão pela qual também não pode servir de suporte à tese de divergência interpretativa. Ademais, convém destacar que o recorrido não afirmou, como defende a recorrente, que o ônus da prova seria do fisco. O que ocorreu, data vênia, é que, diante da última frase proferida pelo relator no acordo recorrido, talvez se tenha entendido que a questão versaria sobre a quem caberia o ônus da prova, não sendo esta a razão de decidir e a matéria que deveria ser devolvida para exame desses autos na Câmara Superior. Veja-se, nesse sentido, ausente demonstração pela Fazenda Nacional de que a situação fiscal da contribuinte era irregular no momento da opção do benefício fiscal. Oriento o meu voto no sentido de conhecer o recurso para, no mérito, dar-lhe provimento. Ora, o que textualmente diz o acordo é que o fisco não conseguiu demonstrar que a situação do contribuinte era irregular no momento da opção, entrega da declaração, posição que é consistente com a matéria, então, em debate, momento a ser comprovado. Contudo, isso não permite, a meu ver, inferir-se que o ônus da prova, da comprovação da regularidade, matéria que não foi objeto do voto, seria sempre do fisco, como trouxe a Fazenda em seu recurso especial. Confirma o racional apresentado o fato de que o voto condutor faz expressa menção à súmula 37, cuja inteligência nos leva à conclusão de que a comprovação da regularidade cabe ao contribuinte, para fins de deferimento do pedido de PERC à exigência da comprovação.
entendimento que está presente no acórdão questionado, bastando apenas lembrar que o relator do recorrido votou no mesmo sentido quando o julgamento do primeiro paradigma indicado, do qual participou, o que evidencia mais uma vez a convergência entre decisões. Conclui-se, portanto, que não há como conhecer do recurso especial apresentado pela Fazenda ante o não preenchimento de requisitos essenciais para segmento, conforme o artigo 67, aí eu botei o parágrafo 12, mas não tem problema, e aí eu não conheci do recurso fazendário. Pode? Podemos ir? Doutor André. Microfone. Com a relatora. Com a relatora. Doutora. Tá, isso, obrigada. Doutora Lívia. Eu acompanho, eu só vou pelas conclusões, porque eu acho que o recorrido, ele até afirma, sim, que o ônus da prova da irregularidade é do fisco. Eu acho que isso tá na frase lá, e eu consigo entender isso como uma conclusão, uma premissa dele. Mas os paradigmas, eles tratam da prova de regularidade fiscal, eles não tratam da questão da prova da irregularidade na data. Então, a questão da prova de que o fisco é que tem que provar que o contribuinte estava irregular para indeferir. Os paradigmas não tratam disso, eles tratam da questão de, o contribuinte não provou que estava irregular, portanto, não vou aprovar. Só por isso vou pelas conclusões. Mas para o relatório. Ok. Doutora Amélia, como vota? Não sou eu. Desculpa. Desculpa, doutora Edeli, como é porque aqui na minha listinha, porque você era relatora do outro processo. Vai lá, doutora Edeli. Eu estou com a mesma sensação da Lívia, né? Acho que a gente tem parâmetros semelhantes para decidir esse processo. Eu também vou te acompanhar pelas conclusões. Eu gostei muito do seu voto. Eu acho que a inferência realmente ela é indevida, mas talvez falasse um pouquinho mais. Só por isso eu vou pelas conclusões. Ok. Agora, doutora Amélia. Acompanha a relatora. A doutora Viviane. Acompanha a relatora. Doutor Tozelli. Com a relatora. Doutor Caio. Com a relatora sem ressalvas. Ok, então foi conhecimento por unanimidade pelas conclusões doutora Lívia e doutora Edeli, certo? Bom, agora o doutor Tozelli pode almoçar. Bom, vamos para a gravação, gente. Parou a gravação, Tainá. Vamos fazer o intervalo. Na gravação. 10 minutos.